O secretário de Saúde de Mato Grosso, Luiz Soares, nega que o governo do estado tenha repasses em atrasos aos hospitais filantrópicos. Veja com a Luciana Gavilha. A polêmica situação da saúde pública em Mato Grosso nunca saiu da UTI. O círculo é quase vicioso. Hospitais fechando as portas ou paralisando serviços e suspendendo atendimento. A falta de medicamentos sempre é denunciada pela população. Enxurrada de liminares, obrigando o Estado a tratar pacientes, ou seja, uma onerosa judicialização. Neste contexto, o Ministério Público Estadual investe em decifrar o que acontece administrativamente nesta área. No último mês, ingressou com uma ação civil pública por suposta improbidade administrativa contra o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares. Na ação, o MP pede a perda da função pública do gestor, a suspensão dos direitos políticos por 3 a 5 anos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou mesmo creditícios, direta ou indiretamente, além do pagamento de multa de R$ 2.400.000, incluindo nesse valor multa por danos morais coletivos. Eu fiquei sabendo pela imprensa, mas assim, primeiro eu quero esclarecer o seguinte: eu fui relator da Constituição do Estado, fui 3 vezes deputado estadual, sou formado em direitos, advogado, não milito. Eu sou um homem obediente à lei. E sou um homem que sabe a importância e que respeita essa importância do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, né? Nesse caso específico, eu vou responder, né, corretamente através da assessoria jurídica e da Procuradoria do Estado no processo. Já tem uma juíza designada, aí a decisão dela vai vir para eu cumprir, né? E aí a gente vai fazer esse debate dentro do processo. Na ação, o Ministério Público afirma que o secretário de Saúde omitiu informações solicitadas pelos promotores que investigam supostas ilicitudes. O documento ressalta que foram expedidos vários ofícios pelos promotores, mas nenhum foi respondido pelo secretário. O gestor não confirma e nem nega os questionamentos. Não sei qual você está falando ou qual questionamento o MP fez. Tem uma ação civil que é legítimo, né, direito de qualquer membro do Ministério Público propor, no entendimento jurídico que ele tenha. Agora, eu não conheço, né, preciso ver, e isso precisa vir através de uma intimação judicial. Isso vai chegar à secretaria, vou receber, né, vamos examinar e aí promover a discussão jurídica no processo. Outra polêmica é a questão dos hospitais filantrópicos. A UTI pediátrica de Rondonópolis foi fechada. A unidade em Cuiabá está em greve. A entidade aponta que o problema diante da falta de pagamento de salários a médicos e enfermeiros é gerado pelo governo de Mato Grosso, que estaria em atraso, sem efetuar repasses da ordem de 20 milhões de reais. O secretário nega a dívida. O Estado não tem contrato, não deve a Santa Casa lá ou a Santa Casa aqui, a qualquer entidade hospitalar privada com título de filantropia. Contratos existem, essas unidades privadas com título de filantropia, com os municípios. No caso, Santa Casa em Rondonópolis, com a Secretaria Municipal de Rondonópolis. Em Cuiabá, com a Secretaria Municipal de Cuiabá. Então, isso é importante dizer. A mesma posição o secretário mantém em relação aos repasses relativos às UTIs. Hoje, dia 1º de agosto, posso dizer que eu vou começar a ficar devedor se eu não pagar o mês de junho no dia 30 de agosto. Esse giro de 60 dias após encerrado o mês é uma regra nacional. Não é só de UTI, todos os serviços de alta complexidade, o Ministério impõe essa regra, que é o tempo de fazer as verificações. Como entra dinheiro federal, o Ministério impõe esse jogo. Então é 60 dias, mas também as hemodiálises, né? O câncer, são situações que demora, encerra a produção, apresenta a cobrança, o processamento da verdade, da legitimidade do que deve ser pago,
aferido pela equipe técnica do município, junto com a equipe do Estado, isso vai a Brasília, enfim, chega num ponto, este é verdadeiro, esse é o que tem que pagar. Então, isso demora 60 dias. Então, nesse momento, 1º de agosto, o Estado do Mato Grosso não deve um centavo de real na questão de UTI. Diante do cenário financeiro, tem o FEF, o Fundo de Estabilização Fiscal, criado recentemente com a finalidade de incrementar os cofres da saúde pública no Estado. No entanto, o secretário afirma que o dinheiro ainda não chegou. E mesmo assim, quando chegar, vai avaliar se esse recurso deveria ir para os filantrópicos. A princípio, o gestor rejeita esta possibilidade. Quando tiver, né, eu tenho grandes preocupações. Estou até pensando em fazer uma consulta ao Ministério Público. Estou pensando. Porque, assim, a parte que vai a essas entidades privadas, hospitalares privadas, com título de filantropia, e que são colocadas como complementação da tabela SUS, é dinheiro público. Então, assim, tenho dúvidas se não estaremos entregando à iniciativa privada o direito de dizer quanto que quer receber do dinheiro público. Então, isso deveria ser uma regra para fornecedores de papel higiênico, de gasolina, enfim, porque é dinheiro público, não é?